A cada semana, uma entrevista mostrando o que você faz para o desenvolvimento da sua cidade e região. A sua colaboração, a sua participação, as suas ideias, a sua realização. Atitude Empreender. Seja bem-vindo ao Atitude Empreender. E hoje o nosso convidado é Djalma Gama Filho, empreendedor da área de cosméticos da cidade de São João da Boa Vista. Seja bem-vindo, Djalma. Obrigado. Djalma, como que foi a sua infância em São Paulo? Bom, Sérgio, eu nasci no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Aos 8 anos, meus pais mudaram para São Bernardo do Campo, em Rude de Ramos, né? E após isso, comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Meu pai comprou uns bibelôs, aqueles cachorrinhos, girafinha de vidro, né, que colocava em cima dos televisores para enfeite, mas ele não tinha coragem de sair vendendo de porta em porta. Então eu e o meu irmão, o abaixo de mim, Laércio, aos domingos a gente saía de porta em porta vendendo. Muitas mulheres compravam em função da nossa idade, né? 2 crianças vendendo já. 10 anos, né? 10 anos de idade, né? E eu sempre estudei, graças a Deus. E aos 12 fui trabalhar numa torrefação de café, onde eu estudava na parte da tarde e na parte da manhã trabalhava na torrefação de café. Empacotava o café após ele ter sido moído lá pelo moinho. E algumas vezes eu ia no fundo da torrefação pegar saco de 30 quilos de café na cabeça para trazer para a parte da frente. Isso com 12 anos? Com 12 anos já comecei cedo o trabalho, né? Com 14 anos, minha mãe arrumou um emprego num escritório de advocacia, lá no centro de São Paulo, na Praça João Mendes. E trabalhando, eu atendia telefone lá para advogado. E, logicamente, minha mãe preparava marmita para eu levar. Como não tinha lugar para esquentar, minha mãe arrumou uma espiriteira, né? Naquela época. Você colocava álcool e acabava esquentando a marmita ali. Só que o advogado não deixou eu esquentar a marmita, porque era tudo de carpete, né? Ele falou, você vai me botar fogo aqui na sala. Se você quiser, você vai esquentar lá no banheiro. Então eu acabava esquentando a marmita no banheiro e já comia por ali mesmo, né? Depois disso, arrumei um emprego numa indústria, chamava-se Forja São Paulo. Fazia peças para carros, né? Balancins, flange, essas peças de aço, né? Trabalhei lá até os 17 anos, quando mudei de emprego, fui para a Troll, que na época era a fábrica de brinquedos e utilidades domésticas, né? Trabalhei na Troll, mas eu sempre pensei em ter coisas próprias, né? Eu não me conformava de trabalhar sempre de empregado. A essa altura, minha mãe sempre foi batalhadora, ela já tinha uma barraca de roupas feitas na feira. Apareceu uma oportunidade de uma barraca e ela disse para mim, filho, sai da empresa, eu te ajudo, a gente compra uma barraca e você vai trabalhar comigo. Então esse espírito empreendedor veio já da mãe. Já da mãe. Minha mãe foi uma pessoa muito batalhadora. A velhinha ali não era fácil, não. Ela sempre estava em busca de coisas novas, né? E essa barraca de feira, que ela que comprou e deu para eu cuidar, eu e meu outro irmão, ela vendia roupas de criança, roupas de bebê, conjuntinhos e vestidos para mulheres, né? Eu sei que minha mãe me deu um treinamento de 5 minutos. Aí foi aquela luta. Chegava a cliente para comprar, a gente não entendia direito da coisa. Aí a mulher perguntava, vocês têm conjunto para criança? Para 2 anos? Não, temos sim. Começava a mexer, até a mulher falar, é esse. Aí realmente ficamos um tempo, mas para mim não deu certo, né?
E o Aí, estudo? O estudo nunca parou, né? Nesse período estava não, eu estava estudo estudando. sempre continuando, exatamente. Então, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Né? Estudava línguas, né? Exatamente. Minha mãe sempre incentivou, né? Me colocou na aula de inglês, e a essa altura também eu já estava estudando música, né? Acordeon. Eu me formei em música na época. Né? E aí voltei a trabalhar numa indústria normal. E como eu já estudava música, eu comecei a tocar em banda também. Então eu sempre tive muitas atividades, né? Ao mesmo tempo. E você acabou indo para Goiânia, né? Para tocar numa banda? Como é que foi isso? Exatamente. Essa empresa que eu comecei a trabalhar, que era uma empresa de ar-condicionado industrial, o nome dela era Codex. A essa altura eu já tocava na banda, nós éramos em 5 componentes na banda. Todos trabalhavam, a gente trabalhava durante a semana, estudava à noite e no fim de semana a gente tocava em bailinhos, né? Até que apareceu uma oportunidade, um empresário arrumou um contrato, uma boate lá em Goiânia, contrato de 3 meses. Como a gente tinha essa esperança de Fazer carreira na música, não tivemos a menor dúvida. Todos nós, cada um pediu a conta no emprego e fomos aventurar para Goiânia. Só que antes de ir, meu pai e minha mãe chegou para mim e falou: olha, você pode ir, mas só que você sabe que o seu salário aqui dentro de casa é importante, porque eu ajudava no orçamento da casa. Então você vai para lá, mas você tem que mandar o dinheiro como se você estivesse trabalhando normalmente. E eu fiz isso durante os 3 meses. Só que quando chegamos em Goiânia, a gente não tinha ideia do custo de vida naquela época, foi em 1972, o custo de vida em Goiânia. Eu sei que o que sobrava de dinheiro para a gente não dava para almoçar e para jantar. Então, no primeiro mês, a gente comia, almoçava e jantava pastel e vitamina, que era o que o dinheiro dava. Exatamente. Até que nós conversamos com o dono do hotel onde a gente estava hospedado, ele liberou a cozinha e nós arrumamos uma mulher para cozinhar para a gente. Então, a gente fazia as compras e ela cozinhava. A gente tocava até as 4 da manhã. Quando a gente acordava por volta de 1 da tarde, mais ou menos, o almoço já estava pronto. Ela servia, a gente almoçava. E para o jantar, era uma escala, né? Cada componente da banda era um dia de cada um para preparar a janta. Dividia a tarefa. Dividia tarefas. E aí teve uma situação engraçada que num dia que era a minha escala, só tinha arroz, feijão e só tinha um ovo. Poxa, como é que nós vamos fazer agora com um ovo para 5 pessoas, né? Conversei com a recepcionista do hotel, ela falou: é simples, você mexe o ovo com farinha de milho, aqueles flocos de farinha de milho, você coloca na frigideira, você vai fazer um omelete e vai dar para todo mundo. E eu fiz isso, né? Colocou na frigideira, a coisa cresceu, ficou bonita. Tirei da frigideira, coloquei no prato, começou a esfriar, ficou desse tamanhozinho assim. Dividimos em 5 e tudo bem, né? Mas aí eu observei que a vida de músico naquela época no Brasil não tinha condições, né? Não era aquilo que eu queria. Então eu já avisei os componentes da banda que quando voltasse eles poderiam arrumar um outro tecladista que eu ia sair da banda, né? E você acabou voltando para São Paulo? Voltamos para São Paulo. E como eu saí da empresa antes de ir para Goiânia muito rápido, não deu nem para fazer homologação. Eu voltei na mesma empresa dizendo: olha, vim aqui para fazer homologação, mas eu desisti da música, vou voltar a trabalhar. Ah, então você volta a trabalhar conosco. Então eu voltei para a mesma empresa. Retornou? Retornei na mesma empresa. Isso em 72. Trabalhei mais um tempo, mas sempre com aquela ideia, né? De ter o seu próprio negócio. De ter o meu próprio negócio. Arrumei um colega na empresa e saímos para montar uma agência de empregos em São Bernardo do Campo. Mas sem capital. Começamos a trabalhar e o dinheiro estava um pouco difícil, não tinha muito movimento. Então veio a ideia de montar uma filial em Santo André, onde tinha mais movimento. Quem sabe ali daria certo, né? Tipo assim, ou vai ou racha. Montamos em Santo André, rachou.
Não deu. Não deu. Né? E dali apareceu uma oportunidade de uns amigos que eram dois amigos que tinham uma relojoaria, uma loja de relojoaria e de discos, né? E só que quem cuidava eram as mulheres deles, as esposas. E como as esposas ficaram grávidas, elas não tinham mais condições de tocar a loja. E eles não queriam sair do emprego que estavam, ofereceram para mim. Falei, dinheiro eu não tenho. Falei, não tem problema, você assume e vai pagando a prestação. Exatamente. E foi o que eu fiz. Então, novamente, eu estava tentando alguma coisa própria, né? A coisa estava indo, razoável, até que teve um assalto. E eles levaram todos os relógios, inclusive as joias, né, que eu tinha para consertar. Resultado, eu tive que fechar a loja. Nesse meio tempo, passou um amigo meu do tempo da Troll, e ele trabalhava na Nívea. Ele estava lá como vendedor. Ele viu a situação, falou, olha, tem uma vaga lá de um vendedor que acabou de sair. Vamos lá fazer uma entrevista com o gerente. Eu fui, fiz a entrevista com o gerente, passei e comecei a trabalhar como vendedor na Nívea. Isso foi em 1974. Dentro da Nívea, então, você fez toda uma carreira, né? Exatamente. Carreira que no próximo bloco você vai detalhar para a gente. Nós teremos agora um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.